Documentos históricos de um dos maiores abolicionistas do Brasil foram reconhecidos Patrimônio da Humanidade pela Unesco América Latina. Desde 1992, a organização promove a seleção de documentos fundamentais para a preservação da memória global. E neste mês de dezembro, a organização divulgou uma nova lista e incluiu um conjunto de manuscritos assinados por Luiz Gama. O que palavras escritas à mão há mais de 150 anos por uma espécie de escrivão de polícia podem revelar? Nesse caderno, as palavras fazem parte de um tesouro que ajuda a entender a história de São Paulo e do Brasil. Agora, essa relíquia foi reconhecida pela Unesco América Latina como uma memória do mundo. Para chegar até aqui, primeiro a gente precisa entender quem escreveu essas palavras tão desenhadas. Bruno é historiador que se dedicou a estudar tudo o que o autor dessas palavras fez. Luiz Gama é um menino negro nascido em Salvador, filho de Luísa Maim. Nasceu livre e foi escravizado pelo próprio pai aos 10 anos de idade, na ausência da mãe. Luiz Gama passa 8 anos escravizado, primeiro em Salvador, depois Rio de Janeiro, depois São Paulo, capital, região da Praça da Sé. Passa 8 anos escravizado, trabalhando como copeiro, lavando roupa, engomando roupa, como sapateiro. Aprende a ler e escrever e, quando isso acontece, um novo mundo se abre e ele nunca mais para de ler e de escrever. A história de Luiz Gama virou filme em 2021 e está disponível no Globoplay. Eu sou um advogado e um homem preto. Luiz aprendeu a ler e a escrever como os advogados e juízes daquela época e passou a usar todas as brechas legais e argumentos jurídicos para defender a liberdade de pessoas que haviam sido escravizadas. Uma das estratégias era analisar a idade dos escravizados africanos e conseguir provar que eles haviam chegado ao Brasil depois de alguma lei que proibiu o tráfico de pessoas. Quase sempre essas leis não saíam do papel e o trabalho do Luiz mudou isso. Foi o Bruno quem encontrou, transcreveu e divulgou esse tesouro. Esse livro é um patrimônio da humanidade, porque nós temos um escrivão de polícia negro em São Paulo, recebendo na sala do delegado de polícia centenas de africanos que têm essa verdade ao seu lado. Nasci na África, fui contrabandeado e no Brasil há uma lei que proíbe o tráfico transatlântico de seres humanos. Uma vez que ele prova que essas pessoas são africanas, ele vai ligar com o marco normativo da proibição do tráfico transatlântico e vai dizer, segundo essa lei, jamais poderiam ser considerados escravizados. E vai anotar, escrever uma carta de emancipação que se torna uma carta de liberdade e vai garantir que aquela pessoa que foi traficada não será mais tratada como escravizada. Uma cópia desses registros está no Arquivo Público de São Paulo. Essa daqui que são as cartas de emancipação? São as cartas de emancipação. Tem 124, pelo menos 124 pessoas libertas. O Luiz Gama era o escrivão da polícia e fazia esses registros de liberdade. E essa é a importância. É um documento que eu considero que é um patrimônio da humanidade de verdade, no melhor dos sentidos. Ou seja, de todo o conjunto é a parte que mais chama a atenção, né? Porque imagino que uma pessoa liberta ou recém-liberta tinha que andar com uma cópia dessa, né? Ou seja, o Luiz Gama entregava uma cópia para a pessoa e ela tinha que andar todo dia e toda noite com ela no bolso para não ser escravizada, e a outra cópia ele registrou aqui nesse livro. É, porque você está numa sociedade violenta, escravista, preconceituosa, a pessoa é alguém que veio da África, né? Então ele tem que, o tempo todo, precisar se defender. E daí ele usa esse documento para atestar a sua liberdade quando for necessário. Só nesse caderno estão registradas a liberdade de 214 pessoas. É assim que começa uma dessas cartas, que é Paulo, de nação congo-africano, livre, rosto redondo, olhos vermelhos e para fora. Outros documentos escritos por Luiz Gama fazem parte do acervo.
como, por exemplo, processos judiciais em que ele atuou pela defesa de escravizados. Precisamos fazer desse país um país justo para todos. Os artigos de jornal de autoria dele também receberam o título de Memória Mundial. Assim como essa história e esses documentos ficaram durante anos sem serem lidos, outros tantos segredos ainda podem estar guardados no Arquivo de São Paulo, esperando para serem desvendados. Quando os pesquisadores descobrem um flanco, às vezes passam 50, 60, 80 anos numa coluna aqui dessas, mas tem todas as outras para descobrir. Então, sim, e é aberto. As pessoas podem agendar e pesquisar. Uma parte grande desses documentos já está digitalizada e pode ser acessada no site do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Outra opção é ir pessoalmente à Rua Voluntários da Pátria, 596, em Santana.